Emmanuel, Paulo e Estevão. Primeira parte. Capítulo 9. Abigail cristã. Desde o martírio de Estevão, agrava-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixa-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Impiedosas devassas são ordenadas a respeito de todas as famílias que revelem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prossegue socorrendo os mais desgraçados, é rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarsense entrega-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem são expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família são interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor faz questão de movimentar. Inicia-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém há muito não via. A cidade começa a despovoar-se de trabalhadores. O caminho há seduzido para suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retira para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parece um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pedem complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. O moço de Tarso parece dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontram no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe hão modificado os planos e esperanças da vida, imputa o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não consegue entender. Odiá-lo-ia enquanto vivesse. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários através de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail. Agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos, que dia a dia cavam profundos abismos entre sua figura inovidável e as lembranças que lhe são mais carinhosas. Não mais voltar à casa de Zacarias, e embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantém-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando, sente-se premido por uma saudade singular. Experimenta imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração.
entre angústias extremas, recorda a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, vê a noiva genuflexa, implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida. Não obstante, a perseguição cruel que o transforma em mola central de todas as atividades contra a Igreja humilde do caminho, Saulo sente que as necessidades espirituais se multiplicam no espírito sedento de consolação. 8 meses de lutas incessantes passam sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominam a alma, resolve rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Toma o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. A luz crepuscular enche a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde são os mesmos. Sente-se reviver. Sonhos e esperanças continuam também intangíveis. E reflete na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas, no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão, em circunstâncias tão amargas. Esclareceria os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atralaía ao coração, que jamais a esquecera. Beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Mergulhado em tais pensamentos, atinge a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração bate-lhe descompassado quando Zacarias surge com grande surpresa. Um abraço demorado assinala o reencontro. Abigail é objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza nota que Zacarias entristece. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Começa dizendo, enquanto o jovem busca ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões, e para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo faz-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, por restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício,
mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, como tal se impunha. Mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Pergunta Saulo, aflito. De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência, disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes. E quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato o teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. Saulo quer dizer alguma coisa, enquanto Zacarias faz uma pausa, mas nada lhe ocorre à mente. A emoção que lhe causa a nobreza espiritual da noiva amada paralisa-lhe as ideias. Apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continua o marido de Ruth, temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros, à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando, nas sombras da noite. Mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade, que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Deu-se então um fato estranho. Abigail encontrou-o em casa dos nossos rendeiros. E em todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Do carpinteiro? Atalha Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tornou-se dedicada à leitura do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser esta agora a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. E o fato é que não a vimos mais chorar, embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto, nos misteriosos escaninhos da alma, a energia de uma vida nova. Depois de um suspiro, Zacarias termina. E contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo, como flor que tomba do hastio ao sopro do vento forte. Saulo experimenta indisfarçável angústia. Penosa emoção revolve-lhe a alma generosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era afinal aquele Jesus que eu topava em toda parte?
O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno, a contrastar os próprios sonhos de sua mocidade. Mas Zacarias, pergunta irritadiço o doutor de Tarso. por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir, transigências. O interpelado recebe a recriminação com serenidade e acentua. Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. E, além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. E como Saulo estivesse engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder, o bom homem remata. Vem comigo, verás com os teus próprios olhos. O rapaz segue-lhe os passos, cambaleando. As ideias baralham-lhe no cérebro dolorido. Essas notícias inesperadas envenenam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição maternal de Ruth, a moça de Corinto estampa no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denota absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampa-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando, renova-se-lhe a dispneia com prolongada aflição. Ao vê-la, Saulo não dissimula o seu espanto. A jovem, por sua vez, recebe a jubilosa surpresa, toma-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocam entre ambos, enquanto os olhos traduzem a saudade angustiosa com que hão esperado aquele momento. O futuro rabino acaricia-lhe as mãos mimosas que parecem agora modeladas em cera translúcida. Falam da esperança que os alentara constante antes do reencontro. Notando que eles desejam ficar sós, para confidenciar mais à vontade, Zacarias e Ruth retiram-se discretamente. Abigail, exclama Saulo comovidíssimo, logo que se vêem a sós. abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoastes, se não me esqueceste. Esquecer-te? Responde ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos um ao outro para a eternidade. Não me dissestes muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tarso comove-se nas entranhas do próprio ser, arrebatado e ardente.
aquela humildade e aquele tom de ternura penetram-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclama com um lampejo de alegria nos olhos: Por que dizes que eras o coração, se ainda és e sê-lo-ás para sempre? Deus abençoará nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar, nele serás a rainha. Dominada por indefinível alegria, a noiva, que o contempla com lágrimas, murmura: Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos, como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para aformosear tua existência com meu carinho. Desde que me chegastes, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Saulo escuta comovido e prossegue ela resignada. Mas o céu retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Embalde, procurava tua palavra confortadora, sentia-me profundamente só. Evitei confiar a Zacarias e Ruth as minhas angústias. Nos primeiros meses de tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável, chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção, edifiquei-me nos seus exemplos. Desde esta hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Súbito acesso de tosse corta-lhe a narrativa. As palavras da noiva caem-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrara tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? E agora, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? E Saulo, comovido, a exorta a abandonar tais ideias tristes, que poderiam, de certa forma, envenenar os sonhos de sua mocidade, que não se entregasse a ilusões, que renovasse as esperanças, pois em breve estaria restabelecida, e que também a sua família a receberia em Tarso com júbilos sinceros e que seriam muito felizes. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescenta que sinceramente desejaria reviver,
ser dele, entretecer seus sonhos de juventude. Porém, Jesus a havia chamado para sua família espiritual. Saulo corta-lhe a palavra, dizendo: Ai de mim! Em toda parte topo expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repita semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? E Abigail, num gesto súplice, o exorta a se resignar diante dos sagrados desígnios, que aquele leito onde ela se encontrava era de meditação e morte, que o sangue por várias vezes já lhe golfara, pronunciando o fim, e que cresce em Deus, pois sabia ela que este fim seria apenas corporal, e que como a alma não morre, amar-se-iam eternamente. Saulo não concorda e afirma serem essas conclusões fruto de ensinamentos absurdos desse fanático nazareno que morreu na cruz, que ela nunca fora assim, desalentada e melancólica, e que somente os sortilégios dos galileus poderiam convencê-la de tais absurdos funestos. E conclui: Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? E ela afirma que o mesmo está enganado e que ela não se sentia desanimada, porém convicta da impossibilidade de ventura terrena, e que Jesus não fora um mestre vulgar de sortilégios, e sim um dispensador de consolação e vida, e que sua influência renovara-lhe as forças e a saturara de bom ânimo e de compreensão perante os desígnios superiores de seu evangelho. Porém agora a enferma tem uma crise que dura alguns minutos, e o jovem doutor conclui sobre a necessidade de dar uma trégua, e contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimenta enternecedoras comoções íntimas, e agora a lembra da necessidade de repousar, pois em breve estaria restabelecida e que voltaria a vê-la todas as noites. E ela diz carinhosa e pausadamente: Sim, Saulo, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração sempre, sempre. E no dia seguinte, manhã alta, o mensageiro de Zacarias golpeia-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Ruth e o marido estão desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escuta-os lívidos como cera. Mudo, dirige-se para o quarto, onde o ar fresco penetra embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que parecem enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhe haviam dado a vida. Abigail recebe-o com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfa-lhe précipite, o coração bate sem ritmo. Sua expressão geral evidencia derradeira agonia. Saulo aproxima-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sente-se trêmulo diante do irremediável.
e perturbado questiona: Como foi isso, Abigail? Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus que te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastam-se. Vendo que a noiva tem imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelha-se ao seu lado, cobre-lhe as mãos de beijos ardentes. Ele, que traz o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sente que chora intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhe descem silenciosamente dos olhos, Abigail esboça um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhece Saulo e comprova-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revela o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstra igualmente o alvorecer de uma vida nova para seu espírito. Não chore, Saulo, murmura dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero ter-te comigo em toda a vida, replica o rapaz desfeito em lágrimas. E contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescenta a agonizante, cortando as palavras com a respiração à pressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra não fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios superiores que me arrebatam de teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos. Mas, destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos, enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Saulo desaprova-lhe tais ideias e a mesma informa em seguida que nesta mesma noite, após sua saída, ela sentira que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Era Gesiel, que a vinha ver, e ao avistá-lo, lembrara de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. E Gesiel anunciara-lhe que Deus santificava seus propósitos de ventura, mas que a mesma seria levada ainda hoje à vida espiritual. E promete seguir seus passos no caminho, auxiliar seus raciocínios a descobrir sempre a verdade e o levar onde se encontrasse irmãos do mundo em abandono. E afirma que se o mesmo ainda não aceitava o Evangelho, mas que Jesus era bom e que teria algum meio de unir os seus pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz se lhe extinguira na garganta. De seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail! Grita Saulo desesperado. Mas, após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela diz, num arranco supremo: é Gesiel. Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente, Saulo compreende que é chegado o momento fatal. Em vão chama pela moribunda, cujos olhos se empanam. Debalde lhe beija as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco grita por Zacarias e Ruth. Esta, soluçante, desfeita em pranto, abraça-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal.
A agonizante fixa o olhar respectivamente em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa é o seu último adeus. Do jardim próximo chegam perfumes brandos. O céu crepuscular tonaliza-se de nuvens aurifulgentes, enquanto os pássaros em recolhida cruzam os ares alegremente. Pesada amargura abate-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixa ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobre de rosas a morta adorada que parece dormir. Terminamos aqui este nosso capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.